Olá, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de composição de movimentos. Falaremos de princípio de Galileu. Esse que expressa que quando o movimento ele pode ser dividido numa junção de outros quaisquer movimentos, cada movimento que compõe o movimento original se desenvolve independente dos demais. Estamos na apostila 6, aula 69, composição de movimentos, página 62. O princípio de Galileu nos informa que quando um corpo se encontra sob a ação simultânea de vários movimentos, cada um deles se processa como se os demais não existissem. Então, eu tenho um exemplo aqui, coloquei um objeto qualquer. Um objeto qualquer se deslocando um objeto qualquer no seu deslocamento na diagonal aqui, nós podemos falar que esse movimento ele pode ser composto por um movimento na vertical e outro na horizontal. Quando eu somar os vetores que representam o movimento na vertical e na horizontal, eu tenho esse movimento na diagonal. Então, meu movimento na vertical, ele ocorre independente do movimento na horizontal. Temos que, sempre que eu tiver um deslocamento de A em relação a C, é a mesma coisa que menos o deslocamento de C em relação a A. Então, se eu tenho a velocidade de A em relação a C, é igual a menos a velocidade de C em relação a A. Então, temos sentidos contrários desses vetores. Então, eu tenho um vetor um móvel A, um móvel B. Então, a velocidade de A em relação a B é VA menos VB. Mas por quê? Se é em relação a B, então vamos parar o B. O B tem velocidade para a direita. Para parar o B, eu preciso inserir uma velocidade para a esquerda. Mesma intensidade, direção em sentido contrário ao VB. Só que quando eu paro o B, eu preciso inserir esse vetor velocidade em todos os elementos do meu sistema. Inserir esse vetor no B e inserir esse vetor no A. O B ficou sem movimento, que é o que eu queria, e o A ficou com VA menos esse vetor. VA mais esse vetor. Quem que é esse vetor? Esse vetor é menos VB, tem a mesma direção, mesmo modo e apenas sentido contrário, por isso fica VA menos VB, que é a soma desses dois vetores. E se eu tivesse VB menos EA, velocidade do B em relação ao A, então eu tenho que parar o A. Para parar o A tem inicialmente velocidade para a esquerda, então eu vou inserir uma velocidade para a direita. Insiro essa velocidade para a direita no A e no B. Então, quem que é a velocidade do B em relação ao A? É a soma desses dois vetores de velocidade. Então, é o VB, mais o A está apontando para a esquerda, esse vetor para a direita, então é menos VA. É o oposto de VA. Dois automóveis A e B têm velocidades de valor 120 km por hora e 100 km por hora, respectivamente, em relação a uma estrada. Determine o valor da velocidade de A em relação a B, para os dois se deslocando no mesmo sentido. Então, eu tenho dois móveis se deslocando no mesmo sentido, um com velocidade de 120, o outro com velocidade de 100. Quero determinar a velocidade do A em relação ao B. Então, a velocidade do A menos a velocidade do B. Da mesma maneira, parei o B e inseri um vetor no A. Então, a velocidade do A em relação ao B é a soma desses dois vetores. Então, a velocidade do A mais esse vetor velocidade. Mas quem que é esse vetor velocidade? É menos o vetor de B. Aí nós temos o VB vale 100, com esse menos aqui ficou menos 100, 120 menos 100. Velocidade do A em relação ao B é 20 km por hora. O A se aproxima de B a cada 1 hora em 20 km. Item B, os dois se deslocando em sentidos opostos. Então, coloquei aqui os dois em sentidos opostos. Então, velocidade do A em relação ao B. Vamos parar o B novamente. Inserir um vetor para parar o B. Inserir esse mesmo vetor no A. Então, quem é a velocidade do A em relação ao B? Então, vou pegar a soma desses dois vetores, a velocidade do A menos a velocidade do B.
Agora eu tenho aqui a velocidade do B. Ele está para aquele sentido, então é negativo, menos 100, com menos, que eu tenho aqui da fórmula, porque é menos VB, então vai ficar menos, com esse menos vai ficar mais 120, mais 100, a velocidade do A em relação a B, 220 km por hora. Exercício 3. Uma lancha ao subir um rio, sentido contrário da correnteza, tem velocidade máxima de 5 nós em relação à margem. Descendo o mesmo rio, sua velocidade máxima em relação à margem é de 15 nós. Determine a velocidade máxima da lancha em relação à correnteza. Lembrando que a velocidade da lancha em relação à correnteza independe se está a favor do rio ou contra o rio. Mas vamos para a nossa composição do movimento. Então, a velocidade da lancha em relação ao terra, a minha margem, então ela é a velocidade da lancha em relação à correnteza, mais velocidade da correnteza em relação ao terra. Então, nós temos aqui convenção de sinais para a direita. Então, rio abaixo eu considerei positivo, rio acima vai ser negativo. Então, rio abaixo, o que eu tenho? A velocidade da lancha em relação à margem é 15 nós. E isso é igual a velocidade da lancha em relação à correnteza. A lancha está no mesmo sentido da convenção de sinais, por isso positivo. Velocidade da correnteza, rio abaixo, então positivo também. Rio acima, então a velocidade da lancha é 15 nós, para a direita positivo, para descendo positivo, acima negativo. Então, isso aqui, menos 5 é igual a velocidade da lancha em relação à correnteza. Vai ser menos velocidade da lancha em relação à correnteza, sentido contrário à nossa convenção de sinais. Desculpa, sentido. Mais velocidade da correnteza em relação à margem, continua da mesma direção. No entanto, se eu deixo desta forma, quando eu somar a equação 1 com a equação 2, o que vai ser cancelado? Velocidade da lancha é cancelada. Mas é o que eu preciso determinar, a velocidade da lancha em relação à correnteza. Por isso, eu vou multiplicar essa equação por menos 1, os dois lados. Então, ficou vezes menos 1 vai ficar 5, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Quando eu multiplico por menos 1, quando eu somar a equação de cima com a equação de baixo, o que vai somar é o que eu não quero calcular, que é a velocidade da correnteza em relação à margem. Velocidade da correnteza vai sumir, então ficaremos com 20 é igual a 2 vezes velocidade da lancha em relação à correnteza. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Velocidade da lancha em relação à correnteza é 10 nós, independente se a lancha está subindo ou se está descendo, vai ser sempre 10 nós. Item B. O valor da velocidade da correnteza em relação à margem. Já sabemos o valor da velocidade da lancha em relação à correnteza, ou eu pego a equação 1, ou a 2, qualquer uma, e determino. Peguei a de cima, 15 é igual a velocidade da lancha, que é 10 nós, mais velocidade da correnteza, mais 10, passa para o outro lado, menos 10. Velocidade da correnteza em relação à margem vai ser 5 nós. Pessoal, encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, conversaremos na nossa videoconferência. Até lá, um grande abraço.